O primeiro ponto que vocês vão lembrar claramente da histologia, da fisiologia, e que vocês vão ter que entender para o nosso raciocínio clínico e o raciocínio de várias patologias, são os dois compartimentos que a gente tem no testículo, né? Um compartimento que está relacionado à fertilidade, né, que são os túbulos seminíferos, de onde vai vir, né, toda a nossa espermatogênese, e um compartimento onde advém a produção hormonal, especialmente da questão da testosterona. Fazendo um adendo aqui que as células Sertoli dão suporte ali para o tubo seminífero e também produzem hormônios, né, especialmente inibindo o hormônio antimileriano, que eu vou explicar para vocês. Mas a gente tem que entender esses dois compartimentos, né, porque baseado nesses dois compartimentos que vão vir manifestações clínicas das doenças, as queixas dos pacientes que vão se apresentar para vocês, que pode vir por uma infertilidade isolada, ou como pode vir por uma manifestação de baixa na produção de hormônio sexual, no caso do hormônio masculino, tá? Então aqui uma outra fotinha, né, só para vocês lembrarem, né, que as células Sertoli dão suporte ali para a espermatogênese, né, e as células Sertoli produzem o hormônio antimileriano e a inibina, que vai fazer o feedback sobre a FSH, e o intestino, onde tem as células de Leydig, que vão produzir a testosterona, tá? Isso aqui é a mesma coisa. A gente indo agora para a questão da regulação do eixo, por que eu botei isso aqui? A gente tem que lembrar que o estímulo para a produção das gonadotrofinas vem de uma pulsatilidade do GNRH. Então, assim, não é só o GNRH que vai estimular diretamente a produção de FSH-LH, mas os pulsos e essa forma cíclica, como ele é liberado, que é importante para você estimular a liberação tanto de FSH quanto LH. E eu botei ali na esquerda, que vocês vão ouvir falar cada vez mais disso na questão genética, do que a gente chama de eixo KNDY, né, que é quispeptina, neuroquinina e dinorfina Y, que são os reguladores principais sobre a secreção do GNRH. Então, assim, depois, mais para frente, eu vou falar algumas coisas em relação a isso, mas essa interação vai ser o pontapé inicial para a secreção de GNRH, que, por sua vez, vai estimular a hipófise a produzir FSH-LH, o FSH mais diretamente estimulando a linhagem nesse compartimento que a gente falou da espermatogênese, e o LH diretamente as células de Leydig para produzir o hormônio sexual. Tá? Então, é importante a gente entender esses dois compartimentos e como funciona inicialmente essa interação para a gente estimular o eixo gonadal como um todo. Tá? Começando na parte que é um pouco mais complexa, mas muito importante para a gente entender as questões relacionadas às disfunções gonadais, a gente precisa entender que na embriogênese a nossa gônada ela é bipotencial, ou seja, a gente tem uma gônada que, dependendo da genética, vai se transformar numa gônada masculina ou numa gônada feminina. Então, isso é a determinação genética da nossa gônada, que depois se segue pela formação da genitália interna, né? Que pode ser masculina ou feminina, e posteriormente a genitália externa. Então, aí, no início a gente falou de dois compartimentos, né? Espermatogênese e hormônio sexual. Aqui eu vou pedir para vocês tentarem entender essas três coisas, né? Essas três etapas, né? A gônada genitália interna, a gônada que é bipotencial, a genitália interna e a genitália externa. E qual é o conceito primordial para vocês, para a gente entender algumas coisas? Na ausência de hormônio, todo mundo se tornaria, ou seja, a formação da genitália masculina, ela é dependente de hormônio. Ou seja, na ausência de hormônio, a pessoa vira fenotipicamente uma mulher. Ou seja, você precisa da testosterona para diferenciação da genitália. Ou seja, se eu suprimir todos os hormônios, todos os esteroides sexuais, vai nascer uma criança com fenótipo de menina, tá? Ou seja, a formação da genitália depende ativamente da testosterona. Então, isso é um conceito muito importante. E daí, para quem depois vai gostar de entrar nisso, isso é um mundo à parte. As desordens da diferenciação sexual entram muito nessas questões, das alterações, de como os esteroides sexuais vão influenciar no período de desenvolvimento, como várias alterações hormonais, desde da gônada, como alterações da glândula suprarrenal, vão influenciar nisso.
Então aqui a gente vê que o SRY, já que a gente está na aula de gônada masculina, vai estimular a gônada bipotencial a formar o testículo, e depois a gente vai ter ou o desenvolvimento mediante estímulos hormonais para a genitália interna, ou, deixa eu passar aqui, que é a parte da diferenciação da genitália interna, ou a gente vai formar os ductos de Wolff, que no caso seria a genitália interna, que compõe epidídimo, vaso deferente, ducto ejaculatório e vesícula seminal, ou a genitália interna de uma mulher, que seria a trompa, útero, cérvix e porção superior da vagina. E o que vai determinar acontecer isso ou não? Né? Como eu falei no início, se tiver hormônio masculino, né, eu vou estimular os ductos de Wolff a se diferenciarem na genitália interna masculina. No entanto, como a gente está na aula de gônada masculina, a gônada masculina produz um hormônio, que chama hormônio antimilleriano, vindo das células de Sertoli, que vão influenciar em bloquear o desenvolvimento dos ductos de Miller. Então, aqui já é a segunda parte. Gônada bipotencial, diferenciou em gônada masculina, eu vou produzir hormônio, né, testosterona, que eu vou diferenciar a genitália interna, e vou produzir o hormônio antimilleriano a partir das células de Sertoli, que vou bloquear o desenvolvimento da genitália interna feminina. Até aí tá ok? Tranquilo? Vocês lembram disso da fisiologia? Não sei, acho que vocês deram isso tudo na fisiologia, né? Quem não, pela cara, eu acho que nem todo mundo lembra tudo não, mas tudo bem, a gente vai lembrar de novo, tá? Aqui é um pouco mais complexo, tá? Mas assim, vocês não precisam decorar isso, só para vocês terem ideia, para introduzir na cabeça de vocês as desordens da diferenciação sexual, tá? Então, assim como o processo inicial, gônada bipotencial, é genético, dali em diante é hormonal, né? Genitália interna aqui, muito mais. Genitália externa também depende de hormônio. Então, a diferenciação da genitália externa do menino, ela completa em 14 semanas, tá? Então, eu botei aqui as etapas, vocês não precisam decorar isso, tá? Fusão da prega urogenital, fusão da saliência labioscrotal, tubérculo genital e seio urogenital. Isso vai, mediante a ação do hormônio, vai se diferenciar em genitália externa masculina, especialmente a testo e a diedotestosterona. E se não houver hormônio nenhum, essa genitália externa vai se formar como uma genitália externa feminina, tá? E aqui são os processos ao longo do tempo no período da gestação. Então, célula de Sertoli, hormônio antimilleriano, a gente já viu, vai fazer a regressão dos ductos de Miller, tá? As células de Leydig, especialmente no início, né? Vocês lembram que no primeiro trimestre a gente tem gonadotrofina muito alta, né? E ainda vai estimular essas células de Leydig, né? Elas vai estimular a produção de testosterona, que vai fazer a diferenciação dos ductos de Wolff, né? Que a gente viu ali atrás. Há uma conversão de teste em diedotestosterona que vai auxiliar na diferenciação dessa genitália externa. E um outro fator que é importante, que é o INSL3, que também é produzido nas células de Leydig, vai estimular a descida do testículo para a bolsa escrotal. Então isso aqui é uma parte importante para a gente entender todo esse processo aqui da formação, tá? E por último, à medida que você continua sendo produzida a testosterona, essa genitália não só vai se formar, como ela vai crescer. Ou seja, isso tudo vai te demonstrar o funcionamento adequado da gônada mediante a formação. Ou seja, quando nasce uma criança de sexo genético masculino com uma genitália externa normal, você sabe que nesse período gestacional tudo isso funcionou normalmente. Ou seja, a gônada se diferenciou, regrediram os ductos, desenvolveu o ductos de Wolff, regrediu o ductos de Miller, a genitália se formou, ou seja, você tem todo um processo, né, de produção hormonal de fatores que indicam vamos dizer, uma normalidade dessa gônada masculina. Ou seja, qualquer alteração nisso aqui pode te dar um indício que esse paciente ou essa criança tem uma disfunção gonadal que já se manifestou intraútero ou por alguma causa genética, tá? Aqui é um gráfico mostrando como que funciona, e aqui eu vou enfatizar uma coisa específica para vocês, em relação ao tempo, né, do período fetal, até que a puberdade. Aqui é o testículo com volume testicular, tá? O volume testicular aqui pré-púbere, que vai chegar aí na puberdade acima de 15, que é o testículo adulto. E aqui são os hormônios, LH, testosterona e aquele fator para descida do testículo, FSH, hormônio antimilleriano e inibina.
O que é importante aqui para a gente entender? À medida que essa gônada vai se diferenciando, a gente vai começar a ter aumento da produção dos hormônios, como a gente viu anteriormente. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Logo depois do nascimento, existe um período que a gente chama de mini-puberdade. Vocês veem que aqui ó, a gente tem aumento de LH, aumento de testosterona, que normalmente vai até o sexto mês. Esse período, a gente não tem todas as respostas, mas ele parece ser importante para a conclusão da descida do testículo, né? Que muitas crianças, às vezes recém-nascidas, têm um testículo que não está completamente na bolsa escrotal, às vezes ele ainda está no canal, e para estabelecer algumas estruturas que vão ser importantes na frente, não só do suporte para a célula de Sertoli, das células de Leydig, para que essa criança seja fértil e tenha uma gônada funcionando normalmente. Então, esse é um período aqui, é um dado aqui interessante para a gente entender. E a outra coisa para vocês prestarem atenção, esse laranjinho aqui é o hormônio antimileriano, para a gente já raciocinar para frente. Mesmo no período da infância, antes da puberdade, vocês veem que eu tenho hormônio antimileriano elevado. O hormônio antimileriano, como a gente viu anteriormente, ele vem das células de Sertoli. Então, onde que ele pode ser útil, às vezes, antes da puberdade? Para você saber ou diagnosticar algumas patologias em que você tem hipogonadismo antes de entrar no período puberal. Ou seja, você tem uma criança com alguns estigmas que te indicam que ele pode ter um hipogonadismo. Só que ele não entrou na puberdade ainda. Né? Ele tem uma genitália normal, mas ele não entrou na puberdade. Então, esse hormônio antimileriano pode ser muito útil por conta disso. Ou seja, ele é um marcador que vem diretamente do testículo, avalia, ele reflete a função das células de Sertoli, só que numa criança que ainda não tem desenvolvimento puberal. Daí já vai uma outra coisa para a gente raciocinar. Um hipogonadismo que começa antes da puberdade pode ter algumas manifestações, que vocês imaginam que quais sejam. Né? Ou seja, ele teve algum distúrbio, sei lá, uma orquite, uma torção testicular e ficou com o testículo, né, comprometido. O que vai acontecer com ele? Na infância, aparentemente nada, mas na hora que ele entrar na puberdade, o que vai acontecer? Isso, ele não vai desenvolver puberdade. Então, o atraso puberal pode ser uma manifestação do hipogonadismo. Tá? No entanto, esse slide aqui é importante para vocês prestar atenção nisso. Ou seja, o hormônio antimileriano, especialmente o antimileriano, mais até do que a inibina, ele pode ser um marcador útil para ajudar a gente a fazer alguns diagnósticos, especialmente antes do período da puberdade. Tá? Então, como eu falei, esse processo dependendo do hormônio masculino, né, a gente pode ter alguns distúrbios de desenvolvimento da genitália externa. Então, se você tiver pouca testosterona ou algum mecanismo que influencie na ação dela, ele pode ter um pênis hipodesenvolvido, que a gente chama de micropênis. Você pode não ter a descida do testículo, ter a criptorquia, né? E você pode ter hipoespádia ou genitália ambígua, que é um caso mais grave. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês sabem o que é hipoespádia, não? Então aqui, ó, a imagem da criptorquia, né? Que você pode ter desde do testículo intraabdominal como no canal. E vocês sabem que é importante ele estar dentro da bolsa escrotal para a viabilidade para a função dele. Tá? Então aqui é uma imagem de uma criptorquia unilateral. E essa foto bonitinha de uma criança fofa aqui de cócoras, por que eu botei para vocês lembrarem? Quando vocês estiverem no ambulatório de pediatria e o professor lá da pediatria perguntar assim, vocês viram se a criança tem criptorquidia? Falar, não, ele não deixou examinar. Essa é a manobra semiótica que você faz numa criança que, obviamente, que já consegue andar, para você avaliar o testículo. Você bota ela em cima da maca, né? Obviamente que expõe, né, a genitália para examinar e pede para ela ficar de cócoras. Então, as crianças que às vezes têm um testículo no canal, ou ele está um pouquinho mais alto, quando ele fica de cócoras, o testículo vai direitinho para a bolsa, você consegue palpar. Então você fala, não tem criptorquia, você consegue examinar. Então essa foto é só para lembrar de vocês, quando vocês pegarem uma criança já um pouquinho maiorzinha e tiver dúvida, vocês botam ela nessa posição. E aqui eu não vou falar de criptorquia, mas eu botei esse slide só para lembrar, não vou cobrar nada na prova de conduta em relação a criptorquidismo. Mas por que eu botei esse slide aqui isolado? Basicamente porque em identificando um criptorquidismo, a gente espera até os 6 meses para avaliar se esse testículo desceu, e aí a gente lembra do que eu falei lá da mini puberdade, que às vezes é um período que o testículo termina de completar e desce para a bolsa.
No entanto, se ele, com mais de 6 meses, ele não desceu, a gente não deve retardar o tratamento, porque esse testículo fora da bolsa pode comprometer a função dele. Então, a orquiopexia normalmente é indicada até 1 ano de idade, no máximo até 18 meses. Ou seja, se você pegar uma criança já mais velha com criptorquidismo, certamente esse testículo vai ter disfunção. Tá? Então, só para lembrar vocês que o tratamento, né, a definição do tratamento você espera os 6 meses e depois, no máximo, até 1 ano, entre 12 e 18 meses. Tá? Isso aqui é uma tabela para mostrar o que é um micropênis. Existem valores normais para pré-termos, né, para crianças a termo. Só para vocês terem uma ideia que a média de desvio padrão de uma criança a termo, então assim, a gente considera menos 2 desvios padrões quando a criança tem um pênis com a medida menor do que 2,5 centímetros. Vocês têm que ter cuidado de afastar um pouco a gordura, medir a partir da base do pênis da criança, mas isso é definição do que é um micropênis ou não, tá? Existe tabelinha, né? Você vai lá, mede e bota na tabela se ele for pré-termo, se ele for a termo, para dizer se ele tem um micropênis ou não, tá? Ou seja, isso aqui é a hipospade. O que é hipospade? É a má formação de um meato uretral se localiza na face ventral do pênis, tá? A falha na fusão dos folhetos uretrais durante a embriogênese. No entanto, ele pode ser manifestação hormonal, ou seja, nas desordens da diferenciação sexual, normalmente são as hipospadias mais proximais, mas ele pode estar relacionado a várias alterações genéticas. Então, isso pode ser uma manifestação de um hipogonadismo intraútero, como pode ser só relacionado à genética, tá? E a genitália ambígua. A genitália ambígua não é um objeto dessa aula específica, mas eu aproveitei e eu boto isso para lembrar para vocês, tá? O que é genitália ambígua? Quando ela não tem aparência anatômica típica nem masculina nem feminina. E por que ela é emergência médica? E por que eu boto isso exatamente porque ela é uma emergência médica? Por que uma genitália ambígua seria emergência médica? Oi? Não, não é por causa disso. Aí, quando você está lá examinando, a criança faz um xixi em cima de você. Aí você falou, não é de urinar, ele está urinando. Mas mesmo assim, continua sendo uma emergência médica. Vamos lá, gente. Raciocínio. Social não chega a ser uma urgência. Eu estou falando urgência no sentido da criança poder estar em risco. Você está lá, nasceu a criança genitália ambígua. Aí você fala, não, procura lá a doutora Micheline no IPP-MG, que ela é craque nisso, ela vai identificar o que é. Doutora Micheline é minha esposa. Está chegando lá. E aí o que tem a ver a função hormonal? Qual é a principal causa de genitália ambígua? Infertilidade é um problema mais para frente. Pode ser. Isso também são preocupações. Mas pouca produção hormonal, isso está muito genérica. Quero coisas... Muito bem. Como é que é o seu nome mesmo? Flávio. A principal causa de genitália ambígua é a hiperplasia adrenal congênita. Né? Você tem vários, vocês já tiveram alguma aula de hiperplasia adrenal congênita? Por que a hiperplasia adrenal congênita pode ser uma emergência médica? Tá? Isso aqui é só foto da genitália ambígua, tá? Então, a genitália ambígua, você tem que afastar a hiperplasia adrenal congênita. A causa mais comum é a deficiência de 21-hidroxilase. Você tem as formas virilizantes simples e formas perdedoras de sal. Ou seja, quando o bloqueio da 21 é tão intensa que não só ele não produz, ele tem hiperandrogenismo pelos precursores acima, como ele não produz cortisol e não produz qual outro hormônio? Aldosterona. Então, essa criança vai embora para casa e aí fica em casa com genitália ambígua, começa a vomitar e faz uma crise adrenal. Então, assim, existem as formas perdedoras de sais, como eu botei ali em vermelhinho. Então, assim, a causa mais comum, então, assim, você pegou uma criança, né, que nasceu com genitália ambígua, a causa disparada mais comum é a hiperplasia suprarrenal congênita. Então, assim, isso pode ser uma emergência médica. Então, essa criança precisa de um teste pezinho, precisa avaliar se ela não tem hiperplasia suprarrenal congênita. E tem várias outras questões relacionadas à determinação do sexo, questões sociais, né, registro, isso é uma outra questão. Eu estou alertando para vocês a questão da emergência médica diante de uma genitália ambígua. Vocês têm que pensar que ela pode ser uma hiperplasia, que não é a aula de hoje, é só para vocês lembrarem disso, tá?
Então, essa primeira parte da aula aqui, a gente ficou funções do testículo, tá? 2 períodos ativos na vida fetal, virilização da genitália externa, involução dos elementos millerianos. E aí a gente vai entrar aqui depois a partir da puberdade, mas aqui só para registrar características do hipogonadismo no período congênito. Então, assim, você pode ter alteração do pênis, microorquidia ou criptorquidia ou alteração da formação da genitália. Então, basicamente, são as alterações que são consequências de um hipogonadismo, né, que surge, né, no período fetal, tá? Tá tranquilo aqui? Beleza, né? Tranquilo. Então, aqui o resumo: 2 compartimentos funcionais do testículo, diferenciação da gônada masculina ativa e dependente de hormônio, entendimento aqui do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, a importância dos momentos onde ocorre os processos de formação e migração das estruturas, né? Isso aí tem lá na aulinha, vocês depois podem conferir, tá? Para o funcionamento adequado, e quais alterações advêm da disfunção gonadal no período fetal. Isso, formação da genitália externa, né? Você pode ter genitália ambígua, ausência da descida do testículo e micropênis, tá? Chegando na infância e adolescência, quais são os distúrbios relacionados à puberdade do menino? A gente pode ter puberdade precoce e puberdade tardia, tá? Então, isso aqui é a foto de um menino, obviamente, com puberdade precoce, né? Com a genitália ali já praticamente adulta, tá? O que é a puberdade normal do menino é entre 9 e 14 anos de idade, tá? A puberdade precoce, quando ele tem qualquer característica do desenvolvimento puberal sexual antes dos 9 anos de idade. Que vão, vocês sabem imaginam qual é a primeira manifestação de androgênio no menino? Então, o sinal físico é o aumento testicular, que indica que o teu eixo está começando a ser produzido. Mas você pode, no menino, ver androgênio sem ser do testículo, não pode? Pode vir androgênio de onde? Da glândula suprarrenal. Então, assim, você pode ter início de sinal de virilização sem ter aumento do testículo. Mas avaliar o testículo é importantíssimo. Normalmente, a puberdade normal, o primeiro sinal que a gente vê é odor axilar. A gente pergunta para a mãe, já tem CC? Já tem um odor na axila? A criança pequenininha faz exercício e não fica com odor na axila. Né? Quando ela começa a chegar na puberdade, né, todo mundo conhece algum adolescente que normalmente não gosta de tomar banho, né? Joga bola e enrola a mãe que não toma banho, né? Com aquele cheirinho debaixo do braço. Então, é uma manifestação inicial do androgênio, tá? Então, assim, presença de pelos pubianos, a gente chama de pubaca, que eu botei só os nomes para vocês entenderem. Pelos pubianos mais axilares é adrenarca. Por que chama adrenarca? Como é que é o seu nome mesmo? Tainá. Você falou o negócio do testículo. Normalmente, alguns sinais de hiperandrogenismo vêm antes do desenvolvimento do eixo, vêm da suprarrenal. Então, por isso que a gente chama de adrenarca. Então, geralmente, ele tem um pouquinho de pelo pubiano, né, um pouquinho de pelo axilar, mas às vezes o testículo dele ainda não está. Ou seja, é o início, esse processo inicial da puberdade, em geral, vem da glândula adrenal. E o aumento do volume testicular, que é o marco de que o teu eixo tá ativo, ele cresceu, tá? E o que é a puberdade atrasada? Se você tiver ausência de qualquer característica depois dos 14 anos de idade. Então, assim, precoce antes dos 9 e atrasada depois dos 14. Tá? Isso é só conceito para vocês, tá? O que a gente tem que avaliar? Tá? Modificação em relação à genitália. O menino tem uma característica, tem a grande vantagem em relação da menina, que você tem acesso à glândula, né? Você não tem como palpar o ovário da menina. Enquanto o testículo, você tem como acessar o testículo pelo exame físico. Então, isso te dá uma oportunidade única da clínica de você avaliar isso, de como está esse eixo puberal. Então, aqui eu botei a foto de um orquímetro, né, que é esse colarzinho que alguns querem, aquele colarzinho com as bolinhas e tal, né, que você palpa lá o testículo e avalia o volume. Sim. Então, geralmente o volume pré-puberal é até 3 ml, né, no orquímetro ali você mostra, e o testículo adulto entre 15 a 25, em média aí de 20 ml. Tá? Então, pelo tamanho, a avaliação do testículo é uma parte do exame fundamental para você avaliar qualquer distúrbio gonadal. Tá? Além da questão do distúrbio gonadal, você tem os estágios de Turner, vocês já aprenderam isso, né, na pediatria, da semiologia, né, isso aqui vocês não precisam decorar, mas assim, você tem de 1 a 5, em que o 5 é genitália adulta,
e aí a gente descreve no exame, ó, genital, testículo de tantos ml, pelo pubiano, a gente às vezes classifica em cruz e bota Tanner 2, Tanner 3. Né? Então, de acordo com o aspecto da pilificação, o aspecto da genitália, a modificação da bolsa escrotal, são sinais que você utiliza para avaliar o desenvolvimento puberal dessa criança. Tá? A aula vai estar mais focada em hipogonadismo, mas eu botei umas coisinhas pequenas só para vocês saberem em relação à questão de puberdade precoce, porque isso seria um tema assim, separado. Então, assim, o que seriam as causas de puberdade precoce? A primeira, que a gente chama, são as variantes do desenvolvimento puberal normal. Existem crianças que às vezes começam um pouco mais cedo, sem nenhuma patologia associada. Né? Atualmente se até discute questões relacionadas à dieta, modificações de estímulo que essa criança tem, dela poder começar a ter a puberdade um pouco mais precoce do normal. Tá? Isso é mais complexo. No entanto, a gente sempre tem que avaliar e saber diferenciar o que é uma puberdade precoce central, o que depende do GNRH, e nos meninos em torno de 50% se ela é idiopática. No entanto, por que eu botei isso como alerta? Assim como eu botei o alerta lá da genitália ambígua, eu gosto de botar alguns alertas, os red flags que o pessoal chama para vocês, porque especialmente no menino, a puberdade precoce central pode estar relacionada a doenças graves. Pode estar relacionada especialmente a doenças do sistema nervoso central e eventualmente tumores. Então, ou seja, a puberdade precoce central no menino pode ser a manifestação de um tumor. Ou seja, isso implica em você avaliar como imagem, enfim, e dar um segmento do que você achar que isso é idiopático e é só uma variação do normal e essa criança está com um tumor no cérebro. Tá? E a puberdade precoce, que a gente chama de periférica, quando não vem do estímulo do GNRH, vem diretamente do testículo. Tumor gonadal, tumor adrenal, hiperplasia adrenal congênita, tá? Então, basicamente, para vocês diferenciarem isso, tá? O exame físico, em geral, ajuda, porque, como eu falei, você tem como avaliar o testículo, e aí, pegando o gancho que ela falou do aumento do testículo, quando você pega algum menino com uma puberdade, com sinais de puberdade antes da hora e não tem o aumento do testículo, você já sabe que não é uma puberdade central. Né? Então você vai pensar em alguma origem, né, provavelmente adrenal, desse excesso de hormônio masculino dessa criança. Tá? Isso aqui eu vou só pular para... Assim, o que eu queria passar de mensagem para vocês era isso, assim, em relação à puberdade precoce. Para vocês pensarem, aqui eu botei uma lista, vocês não precisam decorar isso, que é uma tabelinha que fala das etiologias da puberdade precoce no menino e na menina. Então, assim, só para vocês lembrar, para vocês saberem que, por exemplo, na menina, quase 90% era o que a gente chamava de idiopática. Nos meninos, isso cai para 50%. E se vocês forem olhar aqui, da coluna da esquerda, a puberdade precoce central, né, que é dependente de NRH. Olha a quantidade de alterações do sistema nervoso central. Irradiação, trauma, infecção, doença granulomatosa, né, tumores, astrocitoma, tumor pineal, né, crâniofaringioma, que é mais raro, a gente vê mais atraso puberal, né, amartoma hipotalâmico. Então, você tem uma série de doenças do sistema nervoso central que são causas de puberdade precoce central. Então, no menino, você sempre tem que ficar atento, tá? Especialmente se é puberdade central. Eu botei esse slide aqui até para homenagear a produção científica nacional. Isso é do grupo de São Paulo, que eles estudam... eles têm grandes publicações em relação à etiologia da puberdade precoce em geral, e aqui especificamente eles analisam, eles têm estudo em relação às alterações genéticas. Então, o grupo lá da USP, e esse é um artigo de revisão de 2023, que eles mostraram que, com o avanço do estudo genético, muitos desses casos que a gente atribuía como idiopático, você já está conseguindo identificar mutações. Então, eles estimam que o percentual desse idiopático vai cair porque a gente está começando a identificar algumas mutações. Então, eu botei só um flashzinho desse artigo deles, que eles identificaram essa mutação que chama MKRN3, que pode estar responsável por até 10% de casos de puberdade precoce central, e se tiver um histórico familiar, pode chegar a 46%. Né? Então, assim, mostrando que, hoje em dia, esses casos teoricamente idiopáticos envolvem algumas mutações genéticas. E aí, se vocês forem olhar com mais detalhe ali, essas alterações podem influenciar na regulação do GNRH. Então, se vocês olharem lá no cantinho da direita, aquela sigla que eu falei chata no início, KNDY, né? Então, você vê que tem influência de peso, né? Tipo assim, a obesidade e a leptina influenciam
na regulação do GNRH, vários neurotransmissores podem influenciar, e aqui no cantinho de baixo, como eu tinha falado das causas tumorais, está vendo? Glioma, você vai interferir no tônus desse GNRH e, eventualmente, você vai modificar como que esse eixo está sendo inibido no período pré-puberal. Isso vai liberar esse eixo, essa criança vai entrar na puberdade precoce. Então, a puberdade precoce pode ser a manifestação, né, eventualmente, de doenças tumorais, como nesse caso aqui eu estou enfatizando a questão de alterações genéticas. Aqui, basicamente, para vocês pensarem que o que era idiopático, que é o que eu falo que é um nome bonito para a nossa ignorância, hoje em dia a gente está avançando muito na questão genética. Cada vez mais a gente está identificando as alterações genéticas que transformam o que a gente chamava de idiopático para um conhecimento mais refinado do que da causa exatamente dos mecanismos da doença. Tá? Em relação à puberdade atrasada, a falta de desenvolvimento de características sexuais após os 14 anos. Tá? E aí aqui a gente vai enfatizar duas questões. Né? Você pode ter causas constitucionais e o hipogonadismo propriamente dito. E esse slide aqui é para mostrar uma doença específica. Existe uma entidade chamada atraso constitucional da puberdade, que é uma variação do normal, em que a criança geralmente tem uma história familiar positiva, tá? É muito mais comum no menino, e ele basicamente demora um pouco mais a entrar na puberdade do que os outros, mas depois ele vai completamente normal. Isso a gente também está começando a identificar mais como genética. Em geral, eles têm histórico familiar, então assim, você começa a identificar a mesma mutação que o pai tinha, ele tem também. Assim como a gente vê mutação ali para a puberdade ser um pouco mais cedo, você pode ter mutações para ela ser um pouco mais tarde, ou ter um hipogonadismo mais leve, vamos dizer assim. E isso, a gente está avançando muito na questão da genética, mas isso é uma entidade separada, em geral é um adolescente baixo, que tem atraso de desenvolvimento, né, testículo pequeno, e os pais tiveram essa alteração da puberdade que eles começaram um pouco mais tarde. Então, só que isso pode ser um problema, porque assim, se imaginar um menino de 15 anos que não desenvolveu a puberdade, como que ele lida com isso no cotidiano dele, né? Isso para o menino é complexo do ponto de vista social, né? De não só ele estar mais baixo, não ter a voz não engrossou, não ter pelo, né? Não ter desenvolvimento, então isso para o menino do ponto de vista social é importante, tá? Então assim, aqui vamos fazer um resuminho das alterações pré-puberais. Então a gente tem que ter basicamente a questão da noção da puberdade precoce central, que o menino você pode ter causas orgânicas diferentes da menina, tá? Noção de que o exame do testículo é muito importante para você nortear um pouquinho em relação da causa da puberdade, tá? Puberdade precoce especialmente. E lembrar que em meninos a puberdade central está mais associada a doenças estruturais do que nas meninas, que eu já falei, tá? E o atraso puberal pode ser simplesmente a variação da normalidade, como pode ser a manifestação de um hipogonadismo. Essa é a grande pedra no sapato. Quando você pega um menino ali, 15, 16 anos, não desenvolver a puberdade, saber se isso é só um atraso constitucional ou se ele tem alguma doença, tá? Aí a gente vai entrar em outras coisas. E aí a gente vai entrar no conceito propriamente do hipogonadismo, né? Que é um termo usado para descrever a condição de comprometimento da função testicular, tá? É uma síndrome clínica onde ocorre incapacidade de produzir quantidade fisiológica de testo ou quantidades normais de espermatozoides. Então, assim, voltando para o início da aula, ou seja, se ele tiver um comprometimento de algum desses compartimentos, isso já pode ser, você pode dizer que ele tem um hipogonadismo, ou seja, se ele tiver uma mutação que só afete a espermatogênese, ele tem um hipogonadismo no sentido que ele trouxe parte da função testicular dele está comprometido, né? Então, as pessoas vinculam sempre a questão hormonal, né? Mas vocês têm que pensar nas duas coisas, né? Tanto na questão da fertilidade, quanto na questão dos níveis normais dos andrógenos, né? Que vem predominantemente do testículo, tá? Como é que a gente classifica o hipogonadismo propriamente dito, tá? A gente classifica em primário, quando a disfunção é da glândula, tá? Ou seja, você tem a disfunção testicular, ou ele sendo secundário quando você tem a disfunção hipotálamo ou da hipófise, tá? Então é basicamente isso. É primário quando você tem disfunção testicular, secundário é quando você tem disfunção central, tá? Em relação à questão do histórico, né? Então assim, vocês vão ler em livro muita questão do eunuco, né? Padrão eunucoide. O que era o eunuco? O eunuco vem da questão histórica de finalidade bélica, né? Em que
quando os impérios saíam para guerrear, né, ficavam pessoas, né, tomando conta do palácio, que eles eram gonadectomizados, para preservar, eles falaram que eram os guardiões da cama, né, para as pessoas que ficavam no palácio não se aproveitar das mulheres dos caras que estavam indo guerrear. Não adiantava muito, que eles mesmos hipogonádicos, eles enfim, faziam as coisas que os caras estavam tentando prevenir. Mas, enfim, a ideia era essa, né? No entanto, a gente sabe que a redução da testosterona pode influenciar no comportamento. Então, por exemplo, ontem eu atendi um paciente, um menino, que me procurou por conta de avaliação de puberdade, que tem problemas comportamentais assim sérios, né? E a mãe estava me questionando se haveria necessidade de bloquear a puberdade dele ou não. Assim, não tem sentido bloquear a puberdade. Isso só faz sentido você bloquear a puberdade para questões de crime, né? Então, assim, isso é uma discussão até que está em voga na política, né? Tipo assim, você gonadectomizar alguém que comete pedofilia, né? Tipo, ou um cara que pratica repetidamente crimes sexuais. Isso já tem trabalho mostrando que é útil, né? Assim, eu, inclusive, sou favorável, assim, não vou nem entrar muito na seara disso, mas, por exemplo, eu inclusive, vou mais longe. Eu não só sou favorável, como eu sou favorável à gonadectomia. Porque você bloquear a puberdade, você está gastando dinheiro nosso, do Estado. Ou seja, a gente vai ter que ficar usando um remédio todo mês para bloquear a puberdade. Gonadectomia é ótimo. Você arranca os testículos do cara, está tratado. Não precisa, você não gasta hormônio. Barato. Enfilera a galera no negócio lá, chama o cirurgião, né? Boa sedaçãozinha e sai arrancando o testículo deles todos, entendeu? Tranquilo. Barato, o Estado não vai gastar nada, né? E eles vão ficar calminhos, todos eles. Assim, ele não vai deixar de ser bandido, nem vai deixar de ter, né? Mas vai diminuir muito a quantidade. Isso já é provado cientificamente. Quanto menos testosterona, esses caras cometem menos crime, né? Então, assim, mas não vou entrar nessa questão não, porque isso aí dá problema. Depois vai dar até problema para mim eu ter falado dessas coisas. E tem a questão relativamente que até alguns anos atrás ainda se fazia, que eram os castrati, né? Que eram aqueles, para as óperas italianas, né? A testosterona muda a voz, né? Então, para algumas óperas, essa voz mais fina do menino, né? Do homem, era útil. Então, eles castravam, né? Os caras para poder manter a voz no tom que era útil para a ópera. Mas isso hoje, obviamente, não se faz mais, tá? Aqui é só o eixo que a gente já viu, estou repetindo, tá? E aqui eu vou voltar para a nossa classificação. E aí a gente vou modificar um pouquinho como que é essa classificação. Então, assim, 4 pontos para a gente olhar aqui. Então, assim, primeiro o que a gente falou lá em cima, teoricamente da origem. Onde está o problema, né? Primário ou secundário, ou seja, do testículo ou do sistema nervoso central, tá? A época de acometimento a gente já viu, se ele foi congênito, né, que a gente já viu lá as consequências de ser no período, e se ele foi adquirido, e aí a gente vai ver a diferença, se ele foi pré-puberal ou pós-puberal, tá? O tipo de acometimento que ele pode ser só com a questão da fertilidade ou alteração da virilização, né? E eu já falei aqui do pré e pós-puberal. Então, quando vocês pensarem no hipogonadismo, pensa nessas 4 questões, tipo assim, do local que está sendo acometido, né? Da época em que ocorreu esse acometimento, né? Quais são os compartimentos que estão comprometidos, né? E alguns sinais do fenótipo do doente, né? Na sua avaliação clínica, pode te dar alguma pista se ele foi pré ou pós-puberal. Essa parte é bem legal, assim, do exame. Vou falar. E aí eu vou chegar na parte específica do exame, vou começar a falar um pouquinho dos hipogonadotróficos, tá? Nos hipogonadotróficos, a gente tem congênito, adquirido e funcional, vou falar depois, mais no final, dos funcionais. Os congênitos, em geral, estão associados às síndromes. Eu não vou entrar especificamente em todas as síndromes, mas eu vou enfatizar o que é mais importante para vocês. Então, assim, quais são os mais importantes para vocês saberem do secundário, né? Então, se vocês forem olhar, olha o percentual do idiopático, ou seja, a gente não sabe droga nenhuma, né? Assim, quase 70% é idiopático. E ali são as alterações genéticas que a gente já tem identificado. Mas, basicamente, qual é a principal
causa de síndrome do hipogonadismo secundário genético, né? Que é a síndrome de Kalman. Quem assistiu minha aula da semiologia vai lembrar, né? Tipo, o que é a síndrome de Kalman? É o hipogonadismo hipogonadotrófico isolado com alteração do olfato. Então, assim, mediante uma pergunta que você faz para o doente, você faz o diagnóstico. Então, assim, é ridículo. Porque o doente chega para você com hipogonadismo e você pergunta, você sente cheiro? Né? Ele fala, não, doutor. Eu acho que eu até contei, eu vou repetir a história, assim, quem estava na aula vai lembrar, quem não estava, escuta pela primeira vez. Então, assim, eu quando era residente, eu fazia triagem, porque a gente faz triagem nas especialidades para saber se o doente vai ser matriculado no hospital público e tal. E aí eu fiz uma triagem de um jovem que veio encaminhado para a suposta síndrome de Klinefelter, que é a causa mais comum de hipogonadismo. E aí eu fui perguntar para ele, falei, você sente cheiro? Aí ele, eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou para os lados assim para ver se tinha alguém, né, ouvindo que ele ia falar, doutor, eu tenho até vergonha de falar. Eu falei, não, mas pode falar. Não, eu só sinto cheiro de gasolina, mas se eu botar muito perto, mas quase ninguém sabe, só minha mãe sabe que eu não sinto cheiro, mas nunca senti. Aí eu falei, então tá bom, pode matricular síndrome de Kalman, entra, né, vai lá, faz o registro, acabou, não tem mais dúvida. O cara tem hipogonadismo, nunca sentiu cheiro, Kalman, não tem discussão, tá? E existe o hipogonadismo hipogonadotrófico congênito sem alteração de olfato, que alguns acham que possa ser só uma variação da síndrome de Kalman, por questões genéticas. O que é a síndrome de Kalman? Em 6 semanas, esses neurônios do GNRH e os neurônios olfatórios se formam nesse epitélio nasal, e eles migram até o hipotálamo para formar o bulbo. Né? Isso é orientado pelos neurônios do GNRH. E aí, na 14ª semana que ele termina de se formar. Então, na realidade, é basicamente pela a razão do hipogonadismo ter relação com o olfato é por conta dessa migração no período de formação do sistema nervoso central. Então, aqui tem uma foto bonitinha de uma anatomia normal, tá? Dos bulbos olfatórios ali, as 2 setinhas em azul, e embaixo um paciente com síndrome de Kalman que você não vê o bulbo olfatório. Então, assim, tá vendo? Ali dá para ver direitinho, né? É onde tem o bulbo olfatório ali, a setinha, e você vê a correspondência na imagem de baixo, você não tem aquele bulbo olfatório. Então, assim, é o típico do paciente com síndrome de Kalman. Quando a gente fala de hipogonadismo hipogonadotrófico associado à síndrome, é um mundo, assim, não dá para a gente ficar parando para falar de todas as síndromes. As mais significativas aqui que vocês acabam que vão talvez ter a oportunidade de ver é Prader-Willi e Laurence-Montbido. Mas vocês não precisam decorar isso, se vocês tiverem interesse depois de dar uma lida, tá? E tem lá na aula só para vocês saberem, tá? E aqui tem algumas fotos das síndromes, tá? Aqui a gente entra na questão do hipogonadismo funcional, ou seja, você tem patologias que, em função dessas doenças, você acaba alterando a pulsatilidade do GNRH e a produção dessas gonadotrofinas. E aí, assim, as pessoas perguntam, mas por que isso acontece? Isso acontece por um mecanismo adaptativo. Então, assim, num período de determinadas, né, de estresse, não só de período de estresse, mas o período que o organismo está envolvido com outras questões que teoricamente são mais prioritárias, a tua função gonadal não é o mais importante. Né? Então, a gente quando vai estudar hipófise, vocês já tiveram aula de hipófise, existe uma ordem sequencial da perda da função hipofisária, quando você tem tumor. Vocês já tiveram aula disso, não? Então, assim, se vocês imaginarem do ponto de vista de sobrevivência, qual é o último hormônio a ser perdido e quais são os menos importantes, quais são os mais importantes? Qual é o mais importante? Então, eu já olho até para ele, que ele respondeu certo a hiperplasia. Então, assim, ou seja, se tiver um tumor, geralmente o último hormônio hipofisário a ser comprometido vai ser o ACTH. Né? Estou falando de uma lesão hipofisária. E qual é o menos importante? O que você consegue viver sem? Gonadotrofina, tipo assim, a reprodução fica por último, entendeu? Outro hormônio que é menos importante, IH, entendeu? Então, a gente vê isso claramente nos adenomas não funcionantes, são os 2 hormônios que se perdem primeiro, o GH e gonadotrofina. Né? O último a ser comprometido é o cortisol. Então, assim, em mecanismos adaptativos, né, várias doenças crônicas, cardiopatia, doenças hematológicas, doença renal, doenças do colágeno, você pode ter um hipogonadismo funcional. Por que isso é importante? A gente recebe parecer, por exemplo, criança com doença hematológica grave, né?
E às vezes a criança está com queixa de que não está desenvolvendo a puberdade. Mas assim, enquanto a doença dela não se resolver, né, ela não vai voltar. Só que aí você vai avaliar se vale a pena tratar ela ou não, porque aquele período é importante para o desenvolvimento puberal dela, para a questão social, formação do osso, outras questões. Tá? A anemia falciforme, a gente recebe muito pedido de parecer por conta de criança com anemia falciforme, com hipogonadismo. Né? Então, às vezes, se repõe para ela entrar na puberdade para ajudar. Entendeu? Nas doenças endócrinas, as principais, aqui o diabetes compensado, o hipercortisolismo, o hipotiroidismo, e aí, especialmente, a prolactina, por ter um efeito direto na pulsatilidade do GNRH. A prolactina vale um adendo e um comentário por ser um efeito colateral muito comum de vários remédios. Né? Antipsicótico, remédio procinético para doença, né, doença do refluxo, né, todos os antipsicóticos que metem com dopamina, né, a dopamina é o principal fator inibidor da prolactina. Né, então, assim, os antipsicóticos classicamente aumentam a prolactina. Então, assim, várias medicações podem gerar hiperprolactinemia e indiretamente vão gerar hipogonadismo para esses pacientes. Tá? Do hipergonadotrófico, saindo do hipogonadotrófico. Então, hipogonadotrófico pensa nas causas funcionais e lembrem da síndrome de Kalman, tá? Nos hipergonadotróficos, eu botei aqui, desde genesia testicular, Klinefelter, Nuna, mutação de receptor, defeito esteroidogênese. O que é o mais importante aqui? A causa disparada mais comum é a síndrome de Klinefelter. Eu vou falar para vocês, vou falar um pouquinho da síndrome de Nuna, tá? Isso falando dos congênitos. Dos adquiridos, a gente sempre pensa na questão do pré e pós-puberal. A gente pode ter aí desde quimioterapia, trauma, infecção, tá? Mas eu vou entrar especificamente aqui do Klinefelter e do Nuna. Então, assim, Klinefelter é a causa genética mais comum de hipogonadismo, tá? 47XXY, homozaico. Normalmente eles podem ter alterações cognitivas. É um testículo muito pequeno e endurecido. Ele faz hialinização do testículo e hialiniza especialmente no período da puberdade. Você chega a ter fibrose dos túbulos seminíferos. Tá? É uma causa clássica de hipogonadismo hipergonadotrófico. Chama atenção na clínica que são crianças que têm muita ginecomastia, eles às vezes têm uma ginecomastia volumosa. E isso às vezes é uma manifestação também do hipogonadismo de outras causas. Tá? E eles, além da questão do hipogonadismo, eles têm mais predisposição a ter doença vascular, ter mais trombose, eles podem, mesmo sendo homem com essa ginecomastia, ele tem risco de ter câncer de mama e algumas doenças autoimunes também. Então, aqui é a causa mais comum do hipogonadismo hipergonadotrófico. Tá? E a outra síndrome que eu acho que vale a pena vocês ouvirem falar é a síndrome de Nuna. Síndrome de Nuna antigamente eles chamavam que era o Turner do menino, é o pseudo-Turner. Né? Eles têm estigmas parecidos com a síndrome de Turner, né? Mas não é a síndrome de Turner. É uma doença autossômica dominante, uma rasopatia. Vocês sabem o que é rasopatia? Rasopatia são as doenças que interferem na via Ras-MAP-quinase. Tá? Então, vocês depois vão ter aula sobre isso. Tá? Ele, em geral, tem cariótipo normal, pode acometer meninas, né? Mas é mais raro. E ele é consequência, em quase metade dos casos, uma mutação ativadora do gene PTN11. Ele normalmente é baixo, tem um pectus escavado, mais de metade desses meninos tem criptorquidismo, tem escoliose e, caracteristicamente, ele tem doença cardíaca doença valvar do coração direito. Em geral, estenose pulmonar. Tá? Então, são características típicas Você olha um menino assim com estigmas de Turner, você já pensa em Nuna. Né? Então, que é o que a gente fala que é o Turner masculino. Tá? Mas ele tem essas características, pectus escavado, estenose de artéria pulmonar, baixa estatura e tem uma história de criptorquia. Tá? Aqui a gente vai começar a avançar um pouco mais para os adultos, né? Quais seriam os efeitos da testosterona. Tanto em relação ao sistema nervoso central, ganho de massa muscular, a gente já viu na formação, mas assim, formação óssea, desenvolvimento da genitália que a gente viu. Mas eu vou voltar e reenfatizar algumas coisas aqui dos hormônios para a gente entrar especificamente na questão do adulto. Tá? Então, assim, relembrando, vida fetal, diferenciação sexual masculina, puberdade, desenvolvimento de características sexuais, e aí na vida adulta propriamente dita, qual é a função da testosterona? Principalmente manutenção da virilização. Tá?
espermatogênese, volume, força muscular, massa óssea e eritropoiese. Então, assim, na falta da testosterona, além das manifestações clínicas, você pode ter nuances laboratoriais que te indiquem que você está em falta de testosterona, tá? O que eu tinha falado lá atrás é a importância da inibina B, mas é hormônio, a gente usa muito mais hormônio antimileriano como marcador naquela fase do hipogonadismo pré-puberal. No adulto, como ele acaba caindo, não é tão útil, então assim, mais para vocês lembrarem que ele existe como esse marcador, tá? Então vamos a clínica, chegando na clínica do adulto. Qual é a clínica, a manifestação do adulto com hipogonadismo? Ou seja, quais são as manifestações do hipoandrogenismo? Perda de pelos corporais, diminuição de massa muscular, obesidade abdominal, ginecomastia e os testículos podem estar de qualquer jeito, dependendo da etiologia. O grande problema, isso eu botei nesse primeiro slide, vamos supor, manifestações assim, mais típicas, né? Mas nem todo mundo tem, dependendo da intensidade e da gradação desse hipogonadismo, nem todos os pacientes têm redução de pilificação. Ele pode ter manifestações mais sutis e isso realmente ser hipogonadismo. E aí que entra o problema. Por quê? Como eu falo, como a gente dá aula de tireoide, eu brinco na aula, falo assim, quem que está cansado, né? Tipo assim, levanta a mão, né? Todo mundo está cansado. Então, assim, as pessoas estão utilizando dessa questão da testosterona para tentar tratar mazelas que a sociedade atual está trazendo para o cotidiano das pessoas, como se isso fosse resolver vários dos problemas que não são ocasionados pela testosterona. Então, assim, eu sinto cansado, estou com pouca força muscular. Pô, eu tenho isso também. Mas, assim, não vê o caso, minha testosterona, por acaso, está até normal, assim, não tem... Mas, assim, as pessoas... Aí você vai na internet, aí vem lá um cara falando, não, sua testosterona tem que ser acima de tanto, né? E aí você vai repor testosterona, você vai ficar mais forte, você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia, teu tanque vai ficar cheio, né? E, no entanto, você sabe que existe um valor normal de testosterona, que pode variar para o homem em torno de 250, 300, 800, e que o seu normal pode ser 300, o dele pode ser 800, o meu pode ser 500, e não obrigatoriamente eu tenho nenhuma queixa relacionada a isso. E as pessoas estão se aproveitando disso, e qual é o problema? Eu falo que contra a testosterona a gente sempre perde. Por quê? Se a pessoa fizer uso da testosterona, ela sempre vai ter algum ganho, no sentido de massa muscular. Ou seja, quem está procurando ter mais força e ter ganho de massa muscular, ela vai ganhar, entendeu? Independente dela ser hipogonádica ou não. Fala, eu fiquei mais forte. Tá bom, mas você precisava estar usando? Então, esse é um terreno complexo. E aí, quais são... Que aí eu botei esse slide por conta disso. Sintomas do hipoandrogenismo, né? Alterações de humor e da função cognitiva, diminuição da energia mental, depressão e baixa autoestima. Isso aqui é coisa completamente genérica, mas que pode estar relacionada ao hipogonadismo, como pode estar associada a milhares de outras coisas, tá? Diminuição do vigor e da energia física e diminuição da força muscular. Pô, eu tô nessa. Pô, 53 anos, eu não consigo mais correr. Meu filho me zoa que quando vou jogar, eu salto uma gilete do chão, né, que eu jogo basquete. Quando ele viu o negócio, pô, pai, você não pula nada, né? Eu falei, já estou fazendo muito de correr e de jogar, quanto mais pular, você está querendo coisa demais, né? Então, assim, dos 50 anos para frente, se prepara, assim, é ladeira abaixo total, assim, é curva, assim, muito, assim. Entre 40 e 50 ainda dá, mas para mulher não, só para o homem. É a ladeira abaixo total. Sexualidade, diminuição de libido, diminuição de atividade sexual, diminuição de ereção noturna e sintomas vasomotores. O homem também pode ter fogacho, tá? E aí o que é interessante da nuance da clínica, né? Em relação à questão do congênito ou pré-puberal, perda de distribuição masculina de pelo, aqui genital infantil, não era isso que eu queria falar. É o último aqui que eu quero mostrar para vocês. Qual é a nuance do exame físico que vai te ajudar a avaliar um hipogonadismo que começou no período pré-puberal? São as proporções eunucoides. O que é proporção eunucoide? Quando você tem uma envergadura maior do que a altura, numa diferença maior do que 5 centímetros. Isso chama proporção eunucoide. Ou quando a relação segmento superior, segmento inferior é menor do que 1. Né? Você mede pubis planta, pubis vértex e faz essa relação. Por que isso acontece? Quando você tem um hipogonadismo antes dele desenvolver a puberdade, o que vai acontecer com as tuas epífises? O que faz consolidar a epífise do crescimento? Oi?
Então, é o estrogênio, que vem grandemente no período da puberdade. Então, se você tem hipogonadismo, você vai ter poucos esteroides sexuais, especialmente não só pouca testo, como também pouca aromatização para estrogênio, essa epífise não vai se consolidar. Então, o que vai acontecer nas epífises dos ossos longos? Vão ficar abertas mais tempo. Então, o que vai acontecer? Ele vai crescer nos segmentos. Então, assim, ele vai ficar com as proporções, uma envergadura muito maior do que a altura. Então, assim, isso é uma característica do hipogonadismo pré-puberal. Ou seja, você pega alguém hipogonádico e tem uma relação, uma proporção eunucoide, e essa relação dos segmentos alterada, você te leva a uma suspeita que esse hipogonadismo dele vem de antes do período da puberdade. Por que é importante? Aí você fala assim, pô, mas ele entrou na puberdade. E aí? A pessoa pode ter entrado na puberdade sendo hipogonádico? E aí? Pode, não pode? Não era Tainá que estava aí? Tainá, não é? Então, a Tainá não lembrava do... Não, ele falou da suprarrenal, né? Então, assim, você pode ter androgênio vindo da suprarrenal. Ele pode entrar na puberdade, mas não ter uma puberdade completa. Então, assim, isso é meio assustador. Vocês vão ver isso na prática. Eu já recebi paciente no consultório para avaliar hipogonadismo que já tinha feito o tratamento de fertilização com doação de esperma e não tinham feito o diagnóstico dele de Klinefelter. Você olha o cara sem barba, proporção eunucoide, meio sobrepeso, um pouquinho de ginecomastia, mas o cara, a barba meio rala, meu pai era assim também, o cara vivendo a vida dele normal, trabalhando normal. Eu falei, cara, mas nunca te pediram o exame? Não, nunca pediram. Pedi lá, o cara, Klinefelter. Ou seja, o cara gastou uma grana, assim, levou, a mulher conseguiu fazer a fertilização. Foi até engraçado que ele falou assim, não, doutor, a gente escolhe, nesses processos, né, eu escolhi a doação de um esperma de um cara parecido comigo, da minha altura, com as mesmas características físicas e tal. Você escolhe, acho que até o país de onde vem o esperma, dependendo dos bancos que você faz. Então, isso aqui é só para vocês lembrarem da questão das proporções, tá? O que vocês vão perguntar na história, né? Tá? Tem coisas que você pergunta, essa doença da semiologia não sai do meu corpo, né? Então, assim, eu tenho que sempre falar coisa da história do exame físico, né? Então, assim, o que você pode perguntar na história familiar do paciente, né? Tipo, a época da puberdade dos pais, né? Tipo, idade da menarca, estirão do pai, que normalmente as crianças seguem um padrão parental, né? Idade que ele começou a se barbear, né? Obviamente que é importante a estatura dos pais. Na história patológica pregressa, se ele tem alguma história de doença associada, né? Os hábitos alimentares é importante, porque eu acabei não falando, mas tanto a obesidade quanto o baixo peso podem influenciar na puberdade, né? E o grau de atividade física, tá? O que a gente faz para anamnese dirigida em relação ao hipogonadismo? Em relação à questão de mudança corporal, tá? Tipo, que eu falei para vocês, odor axilar, pelo pubiano, pelo axilar, acne, né, ritmo de barbear. Às vezes, no paciente adulto, ele fala... Hoje em dia, agora não tem mais uma determinação. Quando eu era mais jovem, na época que eu me formei, o médico não podia ter barba. Então, assim, a gente tinha que fazer barba todo dia, né? Era sinal de você não estar... né? Hoje em dia, a barba está na moda, você não precisa mais ficar... né? Então, era chato, tinha que fazer barba todo dia. Então, assim, a gente perguntava, não, qual é o seu ritmo? Você, eu tenho que fazer todo dia, que senão no outro dia... Ela falou, não, doutor, eu fazia todo dia, agora eu demoro 2 semanas para fazer a barba. Então, isso mudou. Então, isso era uma coisa que a gente conseguia avaliar. Isso hoje acabou, tá? A questão da prole é importante porque você avalia o compartimento da fertilidade, tá? No exame físico, o exame físico normal. Você tem que atentar para a normalidade da genitália e o estadiamento puberal, né? Dismorfismos, tá? E sempre perguntar pela questão do olfato, tá? Da anosmia por conta da síndrome de Kallmann. O exame do testículo é fundamental quando você vai avaliar hipogonadismo, tá? Porque o doente às vezes se surpreende, né? Porque ele não está habituado que as pessoas examinem o testículo. E aí vai uma dica para as meninas que querem fazer endócrino. Aí fala, professor, mas pô, como é que eu vou examinar o testículo? Eu falo, sinto muito, então você escolheu outra especialidade. É igual o cara que escolhe ginecologista, o homem que não posso examinar a mama. Eu falei, pô, então você não pode fazer ginecologia, entendeu? Então, assim, faz parte do exame físico. Então, eu falo para as meninas lá, eu falo, vocês têm que... Obviamente que, às vezes, numa primeira consulta, numa primeira abordagem, né, você, às vezes, pode deixar isso para um outro momento, né?
Você vai sentir com cada paciente, mas isso faz parte do exame físico, é fundamental você avaliar o tamanho do testículo. E é porque que eu estou falando, os doentes se surpreendem, porque às vezes o doente vai para lá, já está muito tempo acompanhando outra coisa, e fala, pô, ninguém nunca viu o seu testículo é pequenininho. Não, doutor, ninguém nunca examinou meu testículo. Eu falei, então, bem-vindo, a primeira vez alguém está examinando teu testículo, teu hipogonadismo é... Aí isso já te ajuda no diagnóstico, tá? Então é importantíssimo. A investigação laboratorial, eu não vou falar de coisas gerais, basicamente você pede gonadotrofina e atesto. O importante da testo é ser de manhã, tá? Que é o horário do pico da testosterona, tá? Não vou falar coisa de imagem aqui não, nem esse aqui eu vou passar rápido, só que uma outra forma de você avaliar a integridade testicular é o espermograma. Assim como a gente avalia o compartimento hormonal pela dosagem da testo das gonadotrofinas, você avalia a parte da fertilidade pelo espermograma, tá? E aí eu vou entrar na parte melhor aqui para a gente seguir mais para a parte final da aula. Como é que a gente trata o hipogonadismo, tá? O tratamento vai depender da etiologia, tá? Do qual compartimento que foi afetado, do período quando o diagnóstico foi realizado, né, se for pré e pós-puberal, e se o doente está desejando ou não ser fértil, tá? Então são coisas que você tem que avaliar. Então, baseado nisso, eu montei aqui 4 cenários, tá? Cenário 1, tipo uma criança que não começou a puberdade, então esse você vai ter que induzir a puberdade, tá? Um cenário 2 é um adulto que não está preocupado com a fertilidade, tá? Um cenário 3 é um adulto que está preocupado com a fertilidade. E o cenário 4, que é o hipogonadismo da era moderna, que é o hipogonadismo funcional, que eu vou falar para vocês, tá? Então, são esses 4 cenários aqui. O pré-puberal, que você vai induzir a puberdade. O adulto que não está preocupado com a fertilidade, você só vai repor o androgênio. O adulto que tem desejo de fertilidade, e aí vai depender se a causa dele é primária ou secundária, para a gente estimular o testículo, e o hipogonadismo funcional, tá? Então, cenário 1, menino com atraso puberal, tá? Então, teoricamente, você não vai precisar estar preocupado se ele, né, você está induzindo a puberdade com a fertilidade dele naquele momento. Então, ele precisa induzir a puberdade para se virilizar, para formar ele como virar um adulto, né? Massa muscular, ganho de massa óssea, né? Caracteres sexuais secundários, que existe um time que é adequado para ele ganhar aquilo, tá? Existe uma discussão se, nos casos que você já sabe que é um hipogonadismo secundário, se nessa indução valeria a pena você estimular o testículo com gonadotrofina em relação à fertilidade. Mas isso é uma discussão mais complexa, tá? Mas, de início, o que é importante é que você precisa induzir a puberdade desse menino, tá? Como é que você faz isso? Você dá testo intramuscular, que é o que a gente tem. Você dá Deposteron, Durateston em doses pequenas que você vai aumentando. A dose cheia da ampola do Durateston é 250 mg, então você dá em geral 1/5 ou 1/4 da dose e vai aumentando ao longo do tempo para tentar simular a puberdade, né? Fora do Brasil, o pessoal usa gel. A gente não tem o gel em frações para poder fazer a dose de criança. A dose do gel que eles recomendam é de 10 a 20 miligramas todo dia. Então a gente não tem. Eu botei ali no Brasil, a gente só tem uma apresentação que é o androgel. A dose mínima que o androgel oferece no pump é de 20 miligramas e no sachê de 50 miligramas. Então uma dose maior. A alternativa que você teria era você fazer manipulação, tá? Mas o pessoal da endocrinopediatria não gosta de manipular. Então assim, a preparação comercial que a gente tem não abre muito, então se eu conversar com o pessoal que faz só endocrinopediatria, eles fazem testo intramuscular mesmo, tá? Então isso é o primeiro cenário, tá? Então lembrar que a reposição de testo não aumenta o testículo. Então teoricamente você não está estimulando nada na questão da fertilidade, tá? Cenário 2, o adulto sem preocupação com a fertilidade, ou seja, o cara que tem um hipogonadismo, independente da causa, que está com a testosterona baixa, ou seja, eu tenho que repor a testo, né? Manter a virilização dele, botar a testosterona no valor normal. E aí é reposição de androgênio, tá, para dentro. Então o que a gente faz? Tá? Testosterona injetável, que é o que tem, o pessoal que gosta de bomba que já deve ter usado, né, fica escondido. Geralmente o pessoal vai mais para aula de... tem uns que riem, eu já sei que já usaram assim mais, né? Tira foto, esse é o pessoal que está interessado em usar. Mas o que a gente tem é um desilato de testosterona, que é o original o Nebido, tem outras apresentações, que é uma apresentação que se usa a cada 10 a 14 semanas, e tem os de meia-vida mais curta, que é o cipionato de testosterona ou Durateston, que é
que é uma mistura de 4 ésteres de testosterona, tá? Você usa entre 2 a 4 semanas, injetável. E a gente tem a transdérmica, tá? A gente tinha uma solução a 2%, que chamava Axiron, que era um gel que você passava nas axilas, não, a gente não tem mais, foi retirado do Brasil desde 2017. O que ficou foi essa solução a 1%, que é o androgel, que eu botei a caixinha ali, que tem ou pump ou sachê, tá? Existem outras formas de testosterona que fora do Brasil, eventualmente, se até usa para tentar melhorar a reposição. Eu botei aqui umas apresentações que não estão disponíveis no Brasil. Esse não está no slide da AVA, não. Outras formas de andecilato com dose menor, apresentações subcutâneas para uso semanal. Você já tem andecanoato via oral, que é mais prático, você pode usar 2 vezes, tá? Alguns implantes subcutâneos com duração de 3 a 6 meses e tem uma goma de mascar e uma testo nasal. Tudo isso já tem fora do Brasil. Tá? Aqui a gente só está com as apresentações ou gel ou a injeção. Tá? Esses outros eu vou falar no hipogonadismo funcional. Cenário 3 é o adulto que deseja fertilidade. E aí vocês vão lembrar, se for um Klinefelter, babou, não tem nada. Ou seja, se o testículo dele estiver comprometido, não adianta eu estimular o testículo, ele não vai funcionar. Então, assim, o desejo de fertilidade, ou seja, eu retomar a fertilidade, vai ter sentido em quem? No hipogonadismo secundário, ou seja, ele tem um problema central, eu fazia reposição de testosterona, mas agora ele quer engravidar. Então, o que eu vou ter que fazer? Estimular o testículo dele. Então, como é que a gente estimula o testículo? Você dá HCG, você dá gonadotrofina coriônica. Né? Você pode dar esse esqueminha aí, entre 50 e 1.500 unidades subcutâneas 3 vezes por semana, isso vai estimulando o testículo dele a crescer e você monitora com espermograma. E depois de um tempo, você, dependendo do volume testicular que ele alcançou, você pode associar FSH recombinante. É um esquema que você faz para induzir ovulação em mulher, que está querendo, né, fazendo FIV, fertilização in vitro. Então você estimula a gonadotrofina, que vai fazer as vias do LH, e depois você associa a FSH para estimular esse testículo. Então você lança a mão disso num secundário, ou seja, o testículo dele não tem doença, porque isso vai estimular o testículo dele, vai crescer, ele vai voltar a retomar a espermatogênese. Tranquilo aqui? Beleza. Se for o primário, não adianta você fazer isso, porque o testículo dele está doente, tá? Esse esquema de GNH pulsátil a gente nunca faz, porque é só com bomba, teoricamente seria mais fisiológico, mas isso aqui vocês esquecem, só para vocês lerem, tá? O cenário 3 é mais complexo quando, né, ele deseja fertilidade mesmo sendo primário. Por que eu botei isso aqui? Hoje em dia, com o avanço das fertilizações in vitro, as pessoas estão tentando extrair espermatozoide mesmo de pacientes que têm hipogonadismo primário. Então, existem técnicas que você faz a aspiração com agulha, tem teste que você abre o testículo e disseca para chegar em túbulos seminíferos, teoricamente áreas que são mais engurgitadas, eventualmente até estimulado por gonadotrofina, para ver se você acha algum espermatozoide daquele paciente para fazer uma fertilização. Porque o espermatozoide você só precisa de um, né? Então, assim, o problema e a discussão nos casos do primário é que, teoricamente, quando são doenças genéticas, você pode estar levando essa herança para o teu filho. Então, isso é uma outra discussão. Mas é viável, tá? Mas eu botei ali, ó, só, botei ali um textinho de um artigo que a maioria dos homens com Klinefelter apresenta azoospermia e necessita de extração cirúrgica para alcançar a paternidade. A taxa de sucesso de recuperação cirúrgica por essas duas técnicas, que é uma técnica, a C com aspiração de agulha e a M é quando você faz a dissecção, se estima entre 40% e 61%. No entanto, a probabilidade do nascimento no filho vivo diminui para aproximadamente 16%. Ou seja, é viável, né? Mas é mais difícil, tá? Por que eu botei isso aqui? Para a gente falar sobre acompanhamento e a monitorização do hipogonadismo. Isso aqui é uma curva de como funcionam os níveis de testosterona ao longo do dia, né? Em que os níveis mais baixos estão no período da tarde, você tem um pico no período da manhã, tá? O ritmo diurno da testo no homem. E qual é o problema que a gente tem? Isso aqui é a farmacocinética da apresentação mais comum da testosterona, que é um decilato, que é o nebido, tá? Que aqui a gente usa na apresentação a cada 3 meses. Então, se vocês forem olhar, o pico do aumento é em torno... Isso aqui é a 14ª semana, é porque o trabalho era de várias semanas. Então, entre a 14ª e a 16ª, quando ele tomou outra injeção, vocês veem que entre a primeira e segunda semana é quando ele tem o pico. E depois ele vai reduzindo até a hora de uma próxima aplicação. O que é importante para vocês saberem? Dependendo da apresentação que você for usar,
você vai dosar a testosterona para saber se a tua reposição está adequada, além da melhora dos sintomas. Quando que você vai escolher para dosar essa testosterona? Teoricamente, a gente escolhe no nadir, no período anterior a uma próxima aplicação, para ver se no período mais baixo a testosterona dele ainda está normal. Mas se vocês forem analisar, isso é completamente diferente da fisiologia, né? Tipo, se a gente imaginar, isso aqui é o fisiológico, na variação de um dia, isso aqui é uma variação de 3 meses, né? Isso não é fisiológico, tá? Isso aqui é um trabalho mostrando a monitorização do paciente com gel, que faz todo dia. Cada pontinho desse, A, B e C, são do mesmo paciente, em que eles fizeram a dosagem da testo 2 horas depois que ele aplicou o gel, e o C, quando esses doentes ficaram internados para fazer uma monitorização. Então, vocês veem que dentro de cada paciente você tem uma variação muito grande em dias diferentes. Então, assim, a monitorização da testo é complexa para algum desses doentes. E esse gráficozinho ali de baixo da direita mostra, eles separaram pacientes que têm muita flutuação e pouca flutuação. Isso é dentro do mesmo dia, aquela bolinha branca, quando ele fez a aplicação de um gel, e você vê como que varia a testosterona ao longo das 24 horas, tá? Então, assim, a monitorização é o que eu já falei, tá? A gente, obviamente, tem que avaliar a melhora dos sintomas, checar os níveis da testo, como eu falei no nadir das apresentações injetáveis. Isso tudo aqui eu já falei. Obviamente que, você, além da questão de ver o alvo da testosterona, a gente tem que ter atenção à policitemia, a apneia do sono e a alteração da próstata. Esse, se vocês quiserem tirar foto, esse não está no da AVA, tá? Que eu botei de monitorização da testo, né? Então, você faz avaliação clínica, avaliação laboratorial, monitora o hematócrito cada 3 a 6 meses. Se o hematócrito estiver acima de 54, você tem que ajustar a dose. E vocês, obrigatoriamente, tem que monitorizar a próstata, especialmente do homem adulto. Então, assim, se ele aumentar o PSA, mais do que 1,4 em 12 meses, ele tem que ser avaliado ou tiver um PSA em qualquer momento acima de 4. Então, assim, você pode deflagrar não só hiperplasia, piorar a hiperplasia prostática, como você tem que monitorizar a possibilidade de câncer de próstata, apesar de que isso é super discutível, a influência direta da reposição de testosterona. Está quase acabando. Não vou passar muito do tempo, não. Vocês têm alguma aula agora, não? Que horas? Só 1 hora? Pô, eu também tenho que trabalhar 1 hora em Niterói. Então, estou melhor que vocês. Quais são os hipogonadismos da era moderna? Eu gosto do termo leite onset hipogonadismo, que é o hipogonadismo do homem adulto. E o hipogonadismo pós-uso de anabolizante. O que é o hipogonadismo do homem adulto? Eles viram que aquele gráfico ali da direita, que tem as barras, o preto são homens entre 40 e 49, à medida que vai mudando a cor, você vai aumentando a década, vão ficando mais velhos. Pega o primeiro dos eugonádicos. Vocês podem observar que à medida que o homem vai ficando mais velho, o percentual de homens eugonádicos vai diminuindo, ou seja, você aumenta o percentual de homens com hipogonadismo à medida que a idade avança. Por isso que chama de late onset hipogonadismo. O que já foi determinado é que, assim, algumas mudanças da composição corporal influenciam para que esse hipogonadismo seja mais evidente, especialmente alterações metabólicas, sobrepeso, né, obesidade e síndrome metabólica, tá? Então, esse é o hipogonadismo do homem adulto, que é, em geral, após 40 anos. Então, aqui tem uns mecanismos. O que é mais fácil de entender é que, por conta da síndrome metabólica, esse paciente acaba aromatizando mais, tendo níveis de estrógeno mais altos, e isso exerce feedback sobre o GNRH e diretamente sobre as gonadotrofinas. E, teoricamente, diminui o tônus do eixo gonadal desse paciente. Tem vários outros mecanismos, né? Desde mecanismos envolvendo a questão da leptina, mediadores inflamatórios, mas esse é o mais fácil da gente conseguir entender. E aqui é a confusão que a gente tem para determinar qual é o valor normal que determina. Aqui entra a zona cinzenta, que está todo mundo dando testosterona para os homens hoje. Assim, qual é a zona cinzenta? Tipo assim, qual é o ponto de corte que você diz que o paciente tem hipogonadismo ou não? Então, assim, se o cara tiver com um sintoma, pegar ali pela Endocrine Society, uma testo de 310, ele não vai te dar uma pressionada para repor? Vai. Ao mesmo tempo, se a testo dele prévio normal era de 800 e caiu para 300, talvez ele se beneficie. Então, assim, a gente entra numa zona cinzenta complexa para você indicar
para você saber quem realmente precisa tratar. Mas as sociedades têm pontos de corte determinados para saber quem realmente precisa, tá? Por que eu botei isso aqui? A questão fundamental na modificação do estilo de vida e emagrecimento num paciente obeso, claramente melhora o hipogonadismo. Eu botei um exemplo extremo aqui. Isso aqui é um paciente muito obeso, com IMC de 51, 150 quilos. Olha a teste nanomol, só você multiplicar mais ou menos por 30. Se você botar 3 vezes 5, 15, vai dar mais ou menos 150 nanogramas por decilitro. Então, assim, um mês depois que ele faz a bariátrica, olha para quanto que foi a teste. 8 meses depois, quando ele caiu de 150 para 70 quilos, multiplica aí 15 por 30, a teste dele foi valor completamente normal, sem ter reposto nada de testosterona. Ou seja, emagrecer e fazer atividade física aumenta a testosterona nesses pacientes. Só que as pessoas não querem fazer isso, elas querem usar alguma coisa que faça o trabalho por elas, entendeu? Então esse é um problema. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas se eu repuser a testosterona, será que eu não vou ajudar ele a fazer atividade física? Pode ser que sim, né? Dependendo do grau de baixa de testosterona, se ele estiver engajado em modificar hábito, fazer atividade física, você repor um pouco de teste, isso pode ajudar para ele. Mas existe critério para você fazer essa teste ou não, tá? Esse é um dos tratamentos mais utilizados atualmente, que é o clomifeno, que ele é um agonista-antagonista do receptor de estrogênio. Como é que ele funciona? Você sendo antagonista do receptor de estrógeno a nível do hipotálamo e da hipófise, você vai, você vai influenciar nesse feedback aumentando o tônus das gonadotrofinas, aumentando o tônus de GNRH para estimular esse testículo. Então esse aqui é um trabalho mostrando que, à medida que você dá o clomifeno, como que a testosterona desse paciente aumenta, tá? Então as doses, o pessoal está vendo ali, ó, 50 miligramas, dias alternados. Então hoje o esquema que, teoricamente, mais recomendado é de 25 miligramas por dia ou 50 miligramas em dias alternados, tá? O pessoal de academia usa direto, tá? Isso aqui é uma comparação de um outro inibidor, do clomifeno com o inibidor de aromatase, não precisa entrar muito nisso aqui. O que esse aqui eu acho importante, porque inicialmente o clomifeno as pessoas estavam usando como uma coisa inócua, né? E à medida que começando a estar sendo mais trabalhos, eles estão vendo que mesmo o uso do clomifeno pode trazer uma disfunção testicular que eles não sabem o mecanismo, e o paciente não só não melhorar a fertilidade, como eventualmente piorar e não reverter. Então tem alguns dados que a gente não sabe exatamente o uso a longo prazo desses inibidores de aromatase e desses agonistas antagonistas de estrogênio em relação a esse hipogonadismo funcional. Ou seja, o melhor é pedir para o doente emagrecer, fazer atividade física. Mas isso pode ser um auxílio por um período curto de tempo, tá? Isso aqui seria o tratamento do hipogonadismo funcional. E o último, para a gente acabar, que é o outro hipogonadismo da era moderna, que é o hipogonadismo induzido pelo uso de anabolizante. Qual é esse caso? Esse caso são os pacientes que fazem uso de bomba por orientação da academia e chega algum momento que ele começa ou se informar, ou gente da família começa a ver quais são os malefícios daquilo, com uso a longo prazo, ele resolve retomar para uma vida normal, né? Em outros casos, alguns pacientes acabam procurando porque, dependendo do tempo que ele usa, você inibe as tuas gonadotrofinas e ele passa não só a ficar infértil, como diminuir o volume do ejaculado, né? E isso para alguns homens é importante. Aí fala, pô, doutor, o meu volume da ejaculação está caindo. Eu falei, pô, você está usando bomba, você inibiu o teu eixo todo, você vai ver o testículo do cara está pequenininho, né? Então, ele às vezes quer retomar isso para ter a normalidade do eixo dele, além dos riscos dele estar usando testosterona em dose excessiva. Então, esse é o outro hipogonadismo da era moderna. Então, assim, aqui é só para mostrar, à medida que ele toma o androgênio, ele vai bloquear lá o eixo, isso vai inibir, o eixo dele inibido, ele vai tender a ter uma atrofia testicular. Qual é o problema? A longo prazo, e dependendo de como é essa inibição, alguns pacientes podem ficar inférteis definitivamente. Ele não recuperar a fertilidade. Então, isso pode ser uma consequência. Em geral, não é isso que acontece. Ele suspendendo, retomando o eixo dele normal, isso volta, o eixo dele volta e ele retoma a fertilidade. Mas isso pode ser uma consequência do uso indiscriminado de reposição de testosterona. Era isso, gente. Obrigado.